Me acompanham aqui, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho, não, Roda e Avisa, Radinho de Pilha é meu outro podcast. Pasmem, mas eu inventei uma sarna para me coçar há mais de um ano, em que eu faço um podcast diário, o que me obriga não só a ter assunto, né, me manter antenado, mas também a pensar a respeito, né, conectar os pontos. Mas agora, já o Roda e Avisa, que essa aventura que começou, acho que há 14 anos atrás, pasme, não tem nenhuma justificativa a não ser psiquiátrica. Talvez, se eu doar meu cérebro para ciência, alguém ache algum parafuso solto, porque eu não ganho nada com isso, né? É engraçado nesse mundo em que tudo é estratégico, planejado, né? Tem que ter algum racional, etc e tal. Não tem nenhum racional maior nessa minha mania de gravar em condições precárias, improvisadas, sem roteiro, sem pós-produção. Não tem nenhuma justificativa para isso, exceto uma compulsão estranha minha de compartilhar ideias, compartilhar aprendizados e também sempre me forçar a estar indo um pouco além da minha zona de conforto, né? Indo além das minhas certezas, etc e tal. Então, na verdade, eu estou tentando racionalizar, eu não sei porque diabo eu faço isso, e a cada dia que eu vejo as métricas, eu sei menos ainda, porque realmente eu falo com raríssimos, eu estou basicamente jogando para uma pequena torcida faz muito tempo. Mas a pauta aqui é outra. Eu estava me perguntando isso outro dia. O que aconteceu? Eu estava numa lista de alumni, de alunos da Singulares e tal, propondo um tema de debate, um tema que eu acho que é importante, que é a questão do impacto e tal. E um dos membros da lista deu uma resposta meio atravessada e eu sei que eu respondi de uma maneira bastante assertiva, frontal. E isso causou uma certa celeuma ali, mas depois as coisas se acomodaram. E eu fiquei pensando, puxa, eu acho que eu já fui uma pessoa melhor, né? Eu acho que eu já fui mais paciente, eu acho que eu já fui mais compreensivo, eu acho que eu já dei mais crédito, ou esperei mais, ou tive mais bonomia, tive mais empatia. E eu fiquei matutando até que ponto isso que eu estava notando com a mudança, né, o fato de eu estar talvez mais brusco, ou talvez mais duro, ou talvez mais reagindo mais prontamente, né, sem muita reflexão e tal, isso era uma decorrência, sei lá, da idade, uma decorrência de, sei lá, idas e vindas na carreira, sei lá, ou então frustrações com uma coisa ou com outra, ou então um desconforto maior com o estado das coisas, ou então, e aí fica essa tese em aberto, uma tese que eu quero compartilhar com vocês, se não é simplesmente um efeito colateral provocado pelo rumo que a internet tomou, né? Eu tenho cá para mim, pelo menos por enquanto, que até alguém me provar o contrário, que o Facebook foi um divisor de águas, né? No que se poderia chamar do que esperar, né? Do que a gente poderia esperar do impacto do digital, né? Eu não sei se isso aconteceu com você ou não, mas eu entrei nessa área com várias esperanças um pouco iluministas, libertárias, né, de melhoramento, de aprimoramento da experiência humana, do conhecimento, da tolerância, né? E eu acho que estava tudo indo bem até o Facebook descobrir, né, como hackear as nossas fraquezas, o nosso voyeurismo, né, os nossos medos, o nosso tribalismo e tal, e estender isso numa escala planetária inacreditável, né? A coisa com maior alcance no mundo é esse troço, e os efeitos, os próprios fundadores. Outro dia eu divulguei uma entrevista com um dos fundadores, o Sean Parker, acho que é o nome do cara, em que ele mesmo já assume que a coisa deu ruim, né? Então eu fico pensando comigo mesmo até que ponto o fato de eu me expor tanto, e de eu publicar tanto, e de eu dedicar tanto do meu tempo a conversar, a responder, a interagir, fez de mim uma pessoa melhor ou pior. Eu durante um bom tempo, eu resolvi desafiar o bom senso, continuo desafiando, como você pode ver, né, gravando, dirigindo, desafiar o bom senso de ir um pouco além do que a razão ou do bom senso
recomenda. Eu falei, dane-se o bom senso, dane-se a razão, dane-se, eu vou fazer um experimento comigo mesmo, um experimento meio kamikaze. Eu vou me expor mais do que a razão recomenda, eu vou me expor mais do que com qualquer preocupação de autoimagem, sem preocupação comercial, sem preocupação de branding pessoal. Eu vou fazer um experimento para ver no que dá, né? Aprendizados duros, claro, obviamente. Eu percebi que a minha ingenuidade, meu romantismo eram infundados, né? A humanidade é a humanidade, e cada vez mais a humanidade é bastante transparente, né? E diferente de qualquer ilusão que você possa ter, né? Ou que você queira ter, sobretudo. Mas aí fica outra pergunta para mim: o que é eu me tornar uma pessoa melhor? Essa é uma pergunta socrática, né? Como é que você sabe o que é ser uma pessoa melhor, né? Será que quando eu sonhava com uma humanidade água com açúcar, arco-íris, né? Ou quando eu sonhava, ou quando eu projetava expectativas irreais nas pessoas à minha volta, isso era necessariamente bom? Eu era mais lúcido? Será que eu era mais feliz? Qual é um critério para você ser uma pessoa melhor ou pior, né? É você ser feliz? Aparentemente tem muita gente cada dia mais feliz sendo discricionária, sendo intolerante, sendo patrulha ideológica, sendo fútil, né? Eu acho que a felicidade começa a não ser exatamente um bom critério, pelo menos não é um critério que me interessa, né? Como é que eu posso me considerar uma pessoa melhor? Com a satisfação comigo mesmo, né? Quando eu olho para mim mesmo no espelho de manhã e falo, pô, é isso que você virou depois de 53 anos? Será que é isso que é um bom parâmetro? Fica a pergunta em aberto, né? Ou será que o fato de hoje eu ter talvez uma visão um pouco mais lúcida e pragmática do que as pessoas efetivamente querem é melhor, mesmo, né, descobrindo dolorosamente que o que as pessoas querem é completamente diferente do que eu poderia imaginar? Então eu deixo essa pergunta em aberto para mim mesmo, uma pergunta que eu me faço, porque, de novo, tudo que eu publico, eu praticamente pago para publicar, não tem nenhum interesse comercial nisso, eu não vendo meus serviços como sei lá o quê, tudo isso sempre teve desvinculado. Quando eu publico alguma coisa relacionada ao meu trabalho, eu deixo isso claro, né, em vários momentos. Até hoje mesmo eu crio conteúdo ligado ao meu trabalho, mas eu tento separar isso da minha insanidade cotidiana. Mas eu juro que hoje, 17 de novembro, um mês depois do meu aniversário, né, como se fosse um pós-inferno astral, eu estou pensando com bastante profundidade sobre essa história, né? Quando eu olho a minha própria cara aqui na câmera, eu falo, o que você virou, né? Quem é você comparado com o cara lá de 21 anos atrás que largou televisão para trabalhar com digital, né? Isso te fez bem? Isso expandiu a minha capacidade de compreensão e de empatia? Isso aumentou a minha sensibilidade, aumentou a minha compaixão? Isso aumentou meu conhecimento específico, técnico? Isso aumentou meu repertório em termos de relacionamento humano, né? De como me relacionar com as pessoas? Essa questão está em aberto, tá? E inclusive, talvez o fato de eu estar desconfortável e eu estar inseguro e eu estar aqui me expondo dessa maneira com vocês, talvez também seja um bom sinal. Talvez a escolha minha de caminho seja essa, não necessariamente confortável. Talvez eu não tenha exatamente os drivers instalados para essa questão daquela autoestima inabalável, né, de me amar incondicionalmente, né, e de olhar para a minha trajetória e conseguir conectar os pontos de uma maneira épica. Eu não consigo. Então também, se eu doar meu cérebro para a ciência, procurem por isso também, né, aonde fica ali a raiz, né, onde fica situado ali esse núcleo de autoestima e de autoconfiança, né, inabalável, que muitas pessoas têm. Isso é impressionante, eu fico muito impressionado com isso. E quem sabe, no meu caso, vão achar ali um defeitinho que pode elucidar a raiz dessa felicidade pessoal. Por enquanto, eu continuo socrático aqui, perguntando como é que eu sei o que é bom ou o que não é. Raríssimos, o Farol está fechado, eu vou
interromper essa gravação agora. Grande abraço aqui no Roda e Avisa.